Olá, queridos amigos, queridas amigas. É com grande alegria que iniciamos agora o episódio 22 da nossa série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus. Camille estava muito feliz com a criação da Academia da Juventude, aquele grupo de jovens que estudavam temas diversos, inclusive desenho, ciências e humanidades, faziam aquelas reuniões trimestrais, onde ele discursava sobre temas diversos, e estava muito feliz com a sede dessa instituição que funcionava na rua Argenteuil, na escola de desenho na rua Argenteuil, em Paris. Na verdade, funcionava dentro de uma capela e continha algumas salas de estudo que davam para um pequeno jardim solitário, circundado por quedas de água corrente, e cujo barulho era calmante e delicioso dentro desse bairro central de Paris. Essa rua e essa capela são localizados muito próximos à Grande Ópera de Paris. E Flammarion vai nos trazer a lembrança de um episódio muito triste que ele vivenciou nas proximidades da Ópera de Paris, que foi um famoso atentado terrorista que aconteceu na Rue Le Pelletier, que era uma rua que ele morava naquela época. E esse atentado aconteceu ante ao edifício da Ópera, no dia 14 de janeiro de 1858, no período noturno, por volta das 21 horas. 3 bombas foram lançadas na passagem da carruagem imperial, que carregava o imperador Napoleão III e a imperatriz. Esse atentado resultou em 10 óbitos e 150 feridos, e não conseguiu o objetivo, que era assassinar o imperador Napoleão III. Camille Flammarion estava ali, a 2 passos da sua casa, na rua Le Pelletier, na própria rua onde aconteceu esse atentado terrorista. Segundo ele, foi uma explosão terrível, e todos pensaram que o imperador e a imperatriz haviam realmente perdido suas vidas diante daquela explosão. Logo identificaram os responsáveis, e eram 3 italianos que moravam em Paris. Inclusive ele nos cita os nomes dessas pessoas, desses italianos: Orsini, Gomes e Ruggio, e os motivos que os levaram a atentar contra a vida do imperador francês. Segundo Camille Flammarion, Napoleão havia prometido unificar a Itália, unificar a população italiana, e não cumpriu a sua promessa. Então a Itália continuava dividida e esses 3 homens resolveram atentar contra a vida do imperador. Depois que eles foram reconhecidos, identificados e presos, 2 deles foram guilhotinados, Orsini e Gomes. O terceiro, chamado Ruggio, recebeu o indulto da imperatriz e foi enviado à prisão, a uma prisão de muita segurança naquela época, mas após algum tempo nessa prisão, ele acabou escapando e mudou-se para a América, atravessou o Oceano Atlântico e foi tentar a sorte na América. São essas as informações que Camille nos traz sobre esse atentado histórico que aconteceu em Paris contra a vida do imperador Napoleão III. Camille Flammarion, então, participando de eventos importantes da história. Mas o episódio de hoje eu gostaria de comentar sobre um fato muito importante na vida do próprio Camille, um fato que foi um marcador de direção, que alterou o rumo da sua vida, que foi a sua admissão no Observatório de Paris, como aluno astrônomo, como estudante astrônomo ou como estagiário astrônomo. Como que tudo começou? Em maio de 1858, Camille sofreu uma crise de saúde e ficou muito abalado. Ele caiu literalmente de cansaço, devido à fadiga do trabalho intelectual, dos estudos excessivos até tarde, das poucas horas de sono, devido à fadiga física
de trabalhar como estilogravurista, das poucas horas de descanso, devido às privações que ele mesmo se impunha para economizar dinheiro, economizar recursos, e as privações que a própria vida lhe impunha, e ele também atribui isso a uma febre de crescimento. Ele coloca essa expressão, que ele caiu febril durante uma cerimônia religiosa. Era um domingo, ele caiu de inanição na missa, na capela. Os seus amigos o carregaram em uma carruagem para a sua casa. E aí ele fica muito grato por pertencer à Academia da Juventude, que nós descrevemos nos episódios anteriores. Funcionava como um grupo de amigos que auxiliavam-se uns aos outros. Eles contribuíam mensalmente com uma quantia muito módica, muito pequena, e Camille se esforçava para honrar o seu compromisso mensal com a academia, e em contrapartida eles tinham essa ajuda mútua, inclusive a ajuda de saúde. A academia bancava as necessidades básicas dos seus membros quando necessário. Então, nesse domingo, Camille cai de inanição, os amigos providenciam uma carruagem e o levam para casa. E graças a esse socorro mútuo, a essa Academia da Juventude, um médico que servia a academia pôde ser convidado a cuidar de Camille. Esse médico era o Dr. Edouard Fournier. Por muito tempo eu pensei que esse Dr. Fournier era o famoso Dr. Fournier, muito conhecido dentro da medicina, muito conhecido dentro da medicina, que descreveu uma síndrome muito famosa, a famosa gangrena de Fournier, que é uma infecção muito grave, que acaba acometendo a região do períneo, dos glúteos, dos grandes lábios nas mulheres e do testículo nos homens. É uma infecção que, se não tratada, tem alto índice de mortalidade e mesmo quando tratada, ela ainda tem uma certa gravidade, colocando a vida das pessoas em risco. Mas não foi esse Dr. Fournier, não foi o Dr. Edouard Fournier, foi o Dr. Jean-Alfred Fournier. E ele descreveu essa síndrome somente em 1884. Esse desmaio de Camille foi em 1858. Então foi aí bem uns 20 anos antes, né? Talvez um pouco mais, que Camille conheceu esse Dr. Fournier. Então era realmente outro. Em algumas ocasiões eu já havia comentado sobre esse episódio da vida de Camille, que ele é atendido pelo Dr. Fournier, e o Dr. Fournier vai ter um papel fundamental na indicação de Camille para frequentar o Observatório de Paris, como nós vamos ver nos próximos minutos. Então eu ficava sempre me perguntando se era ele, esse famoso Dr. Fournier, e cheguei a levantar essa possibilidade em algumas falas que fiz sobre Camille, Brasil afora. Mas, pesquisando mais profundamente, então fica muito claro que não é o mesmo Dr. Fournier. Mas esse Dr. Fournier, ele teve sim um papel importante no estudo do laringoscópio, que é aquele instrumento que nós usamos para olhar as cordas vocais das pessoas através da cavidade oral, e também é o instrumento que os médicos usam para guiar a intubação. Então nós usamos o laringoscópio para ter visualização direta das vias aéreas e então fazer o procedimento que todos nós conhecemos como intubação. Mas enfim, estava lá Camille caído de cama com essa febre e sendo atendido pelo Dr. Fournier na sua casa, Dr. Edouard Fournier. E o Dr. Fournier, então, naquele intervalo entre uma pergunta e outra, entre um exame e outro, ele bateu os seus olhos ao lado da cama de Camille, em uma pequena mesa, e ele viu ali os manuscritos do seu primeiro livro, que nós já descrevemos nos episódios anteriores. Aliás, no episódio anterior, que nós intitulamos de Cosmogonia Universal. Então, esse livro de Camille estava ali, os seus manuscritos, e o Dr. Fournier pegou aqueles papéis, começou a lê-los e ficou encantado e impressionado com o que estava escrito naquele livro, perguntou se Camille era de fato o autor daquele livro,
e ele estranhou um jovem daquela idade se aproximando dos seus 15, 16 anos, era 1858, Camille já estava ali com 16 anos aproximadamente, e viu naquele jovem um valor muito acima daquele que a sociedade parisiense estava atribuindo a ele. Então o Dr. Fournier fala para Camille: meu amigo, o seu lugar não é nas oficinas. Você estudou em Langres e seguramente você está apto ao bacharelado. Eu falei sobre você ao irmão Claros, diretor da escola do bairro de Saint-Eustáquio, em Paris, que tem relações próximas com o irmão Lamounier, diretor da escola da rua Fleurs, no bairro do Observatório, que por sua vez conhece o Monsieur Leverrier, que é o diretor do Observatório de Paris naquela época. E você vai entrar no Observatório de Paris como aluno astrônomo. Veja então que, como o Dr. Fournier foi alguns dias seguidos, e logo no primeiro dia ele viu o livro de Camille, ele já conversou logo com esse irmão Claros, dessa escola religiosa que atendia a Academia da Juventude em um determinado bairro, e esse irmão Claros era amigo do irmão Lamounier, que atendia essa escola dessa rede no bairro do Observatório de Paris, e então conhecia o Monsieur Leverrier, que era o diretor do Observatório de Paris. Camille, então, com essa notícia, então o Dr. Fournier conversou com essas pessoas e obteve a autorização de que Camille pudesse frequentar o Observatório de Paris. Ele foi muito bem recomendado por essas pessoas, então o Monsieur Leverrier o aceitou como estagiário. Eu não acreditava em meus ouvidos. Apertei as mãos do Dr. Fournier com efusão e queria ir imediatamente para o observatório começar o meu estágio. E aí o Dr. Fournier respondeu para ele: calma, não é para hoje, e sim para quando você se recuperar da sua saúde. A sua frequência cardíaca ainda está muito acelerada, por volta de 130 batimentos, e você ainda está febril. Você não está recuperado totalmente deste mal que te acometeu. É a minha ordem médica que você fique deitado e em repouso por mais 3 dias na sua cama, até que você se recupere totalmente e possa frequentar então o observatório. E o Dr. Fournier conta a Camille uma história muito curiosa. Ele faz uma comparação entre esse caso de Camille e o caso do grande naturalista sueco Linneu, Carl Linneu. Para quem não se lembra dos estudos de biologia no 2º grau, foi Linneu, o grande naturalista, que criou e aperfeiçoou o sistema moderno de taxonomia, de dar nome às espécies, gênero e espécie, né, e até outras classes antes, a classe, ordem, filo, reino. Foi Linneu que desenvolveu isso baseado no latim. Então hoje, por exemplo, a nossa espécie tem o gênero Homo e a espécie Sapiens. A nossa espécie, então, é Homo sapiens. Foi Linneu que criou esse sistema. O primeiro nome com letra maiúscula, o segundo nome com letra minúscula. Toda essa metodologia foi desenvolvida por Linneu. Ele também teve um papel muito importante na modernização da escala de medida de temperatura em Celsius, em graus Celsius. Ele fez adaptações importantes nessa escala que nós usamos até hoje. E a história de médico e naturalista, porque Linneu era médico, também ele era botânico, naturalista, médico. Naquela época as pessoas eram várias coisas, né, ao mesmo tempo. Ele era filho de um pastor protestante. E essa história está contada no livro do Dr. Foissac, que é um médico parisiense e era amigo do Dr. Fournier. E o Dr. Fournier havia acabado de ler o livro do Dr. Foissac, e ele traz essa história de Linneu para Camille, dizendo que Linneu foi colocado para trabalhar como aprendiz de sapateiro. Assim como Camille foi aprendiz de xilogravurista, Linneu foi aprendiz de sapateiro. Era um trabalho braçal, desgastante, e a sua inteligência
o seu brilhantismo, a sua cultura e todo o seu saber estava sendo subutilizado na função de sapateiro. E assim que ele teve uma oportunidade, nessa condição miserável em que ele se encontrava, foi um médico que observou a sua genialidade ao frequentar aquela fábrica de sapatos que Linneu trabalhava. E ele então resgata Linneu e o ajuda, facilitando os seus estudos de ciências naquela época. E Linneu então alça grandes voos com as próprias asas e se torna esse grande naturalista que influenciou tanto o estudo das ciências que nós conhecemos hoje. E aí Camille, ao ouvir essa história, ele escreve depois de muitos anos, quando ele nos relata essa história, ele escreve em latim: o trabalho conquista tudo. Então, baseado nisso, Camille se recupera. E no dia 24 de junho de 1858, uma quinta-feira, às 10 horas da manhã, anunciado pelos cuidados dos seus protetores, ele foi recebido no gabinete do diretor do Observatório de Paris, Monsieur Le Verrier. E o curioso são as informações que Camille Flammarion nos traz a respeito dos seus trajes. Eu me vesti da melhor maneira possível. Roupa bem passada, apesar dos meus cabelos desgrenhados. Camisa muito branca, paletó escuro, bem preto, um chapéu tipo cartola, luvas brancas e uma bengala de junco. Obviamente, foi minha mãe quem cuidou de maneira especial da produção deste figurino. Ah, as nossas mães, né? O que elas não fazem para ver os filhos bem e felizes. E Madame Flammarion não era diferente. Produziu Camille para que ele adentrasse pela primeira vez no Observatório de Paris como aluno estagiário, como astrônomo aprendiz, muito bem trajado. Nós nos vemos no próximo episódio da nossa série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.